Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E esse livro é lançamento da editora Carisma. Estou aqui citando a editora, mas não estou ganhando nada com isso, ok? Que a editora Carisma se especializou na publicação de livros que tem a ênfase, ou com a ênfase pentecostal, assim como a editora Reflexão também, que tem uma pegada arminiana, né, para combater aí a teologia calvinista, né, e o crescimento da teologia reformada no Brasil. Esse livro aqui do Roger Strondet, que é um teólogo pentecostal, tá? E o Roger Strondet, ele é mestre em teologia pelo Regent College, doutor em teologia pelo Christian Bible College, diretor e professor adjunto de teologia no Summit Pacific College, que fica ali na rua meio complicado de falar aqui, Abbotsford, Colômbia Britânica, Canadá. E é um dos teólogos pentecostais mais atuantes e respeitados da atualidade. Ok? E esse livro aqui é a tese de doutorado dele, né, que ele se formou em doutor em 1984. Claro que, né, com algumas revisões, né, porque de 84 para cá são 37 anos, então muita coisa mudou. Mas essa é a tese de doutorado dele: Hermenêutica Pentecostal, Espírito, Cultura e Teologia. Tem outro dele aqui também que é muito bom, Teologia Lucana sob Exame, que é muito bom, que eu tenho que fazer o review aqui para vocês também, dessa obra. E o que ele vai trabalhar nessa obra? Ele vai trabalhar, como o próprio nome fala, a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação. Como o pentecostal lê a Bíblia. Como o pentecostal lê o livro de Lucas, o livro de Atos. Por que o pentecostal crê que o batismo com o Espírito Santo é evidência de falar em novas línguas? Baseado em quê? Se é um mito pentecostal? Não. É baseado em Atos, em Lucas. Esse revestimento de poder, essa capacitação de poder para a evangelização, enfim. É isso que ele foca. Então, vamos abrir aqui para vocês verem, né, esse maravilhoso livro, tanto para você que é pentecostal, como para você que não é pentecostal. É bom você ter. Não julgar a obra, não falar besteira da obra antes de consultar a obra, de lê-la. Muita gente quer dar opinião sem ler a obra. Aí fica difícil, né? E você tem que ler. Vamos lá aqui, ó. Aqui está o sumário, que não é muito grande. Deixa eu aproximar a câmera para vocês verem. Tá? Aqui está o sumário. Prefácio da editora à edição de 2018, agradecimentos. Prefácio à edição de Robert Menzies, também um teólogo pentecostal, escreveu várias obras também, sobre línguas estranhas, enfim. Isso aqui também, William Menzies, dois são irmãos, na verdade, né? Robert Menzies e William Menzies. Prefácio à edição de 95, de William Menzies. E agora o capítulo 1, que é onde ele vai falar das tendências da hermenêutica pentecostal e vai abordar um pouco, ele vai dar uma pincelada no capítulo 1 sobre a história do movimento pentecostal, vai falar um pouco de Parham, né? E aqui ele vai analisar os dois primeiros pioneiros, né? Os grandes pioneiros, que foi Charles Parham e Karl Blumbeck, tá? Bem como as propostas de estudiosos mais recentes, como William Menzies, que trabalha a hermenêutica holística, Gordon Fee, que trabalha a hermenêutica do gênero literário, e Howard Erving, que trabalha a hermenêutica pneumática, ou a hermenêutica do espírito, né? Este último
o Roald Erwin, é desconhecido entre os pentecostais brasileiros, né? Desse processo analítico, o Stronda aponta os pontos positivos e principalmente negativos das três proposições, né? E, na minha opinião, eu considero o ponto alto do livro a análise que ele faz sobre a hermenêutica do gênero literário defendida por Gordon Fee, onde ele faz uma crítica a Gordon Fee, né? Ele faz uma crítica. O tópico é polêmico, né? Principalmente porque Fee é bastante respeitado entre os estudiosos, né? E eu não concordei muito com o Stronda, mas os pontos que ele apresenta é muito forte, né? Muito forte. Então, mas é excelente. E a última parte do livro, queridos, é dedicada a um estudo detalhado dos principais textos do livro de Atos, né? Os pentecostais, principalmente, têm muito a ganhar com essa sessão no preparo de estudos e pregações. Tá? Fora que o acabamento do livro é um espetáculo, né? A editora Carisma, olha só, cara, que maravilha, meu. A capa, não tem editora como a Carisma para fazer capa, diagramação, a folhas amareladas, né? É uma editora assim que veste pesado, por isso que às vezes os materiais é um pouco caro, não muito caro, né? Porque o investimento também é pesado, é de qualidade. Então, o capítulo 1 ele vai tratar sobre isso, né? Tendências da hermenêutica pentecostais, da hermenêutica pentecostal, que eu falei para vocês, né? Onde ele vai tratar sobre esses três pontos: a hermenêutica do gênero literário, do Gordon Fee, a hermenêutica pneumática, do Roald Erwin, e começa aí fala de William Menzies, a hermenêutica holística, e trata aí sobre os pioneiros, né? Charles Parham e Karl Bumbach, sobre essa questão. Aí tá aqui, ó, tradição pentecostal clássica, a hermenêutica pragmática. Aí o capítulo 2, ele já vai tratar a hermenêutica da historiografia lucana, né? Como Lucas, ele interpretou, né, como que é a teologia do Espírito em Lucas, tá? Aí ele vem aqui, ó, foi a especialização dele, né? O doutorado dele foi especializado aí em Lucas e Atos. Por isso que ele fala muito sobre isso, porque ele é o doutor nessa área, né? O gênero literário de Lucas Atos, abordagem da narrativa histórica, a hermenêutica da historiografia lucana, uma proposta modesta, tá? Uma proposta modesta. Tá aqui, ó. O capítulo 3, ele vai trabalhar a experiência pentecostal e a hermenêutica, e a interpretação, né? Porque muita gente julga os pentecostais, eu sou pentecostal, sou da Assembleia de Deus, tá? Muito julga a gente porque, pentecostal só faz teologia e muita experiência. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí ele vai tratar aqui a experiência pentecostal e a hermenêutica. Aí ele vai falar sobre os pressupostos e a tarefa hermenêutica, pressupostos cognitivos e experienciais, a hermenêutica pentecostal, uma proposta modesta, que é o tema do capítulo 3, praticamente, né? O capítulo 4, ele vai tratar sobre a terminologia cheio do Espírito Santo em Lucas Atos. Quando Lucas cita que foram cheios do Espírito, né? Ele vai tratar sobre essa questão, o que Lucas quer dizer, né? Como Lucas aplicou essa terminologia, ele vai interpretar aqui, ele vai trazer, né? Aí ele vai trazer aqui, ó, informações lexicais, tá, selecionadas, uma preparação hermenêutica, tá? Olha só, cheios do Espírito Santo, expressão que indica inspiração profética, cheio do Espírito Santo e outras palavras, expressões em Lucas Atos, né? Então ele vai trabalhar muito bem essa proposta de Lucas, o evangelho do seu evangelho e de Atos. Aí tem a conclusão.
O capítulo 5 ele vai tratar sobre sinais embaixo da terra, que é o projeto hermenêutico, e o Pentecostes, que dá origem à comunidade carismática, né? Capítulo 6, o Espírito Santo em Lucas Atos, né? O Espírito Santo em Lucas Atos. Como Lucas trabalhou a pessoa do Espírito Santo no seu evangelho em Atos dos Apóstolos. Aqui ele dá uma sinopse da cristologia lucana e depois uma síntese da pneumatologia, né, de Lucas. O capítulo 7 ele vai abordar unidade e diversidade. O Espírito Santo das perspectivas lucanas, paulina e joanina. A pneumatologia em Paulo, a pneumatologia em João e a pneumatologia em Lucas. Aí ele vem falando aqui, ó, a unidade da pneumatologia no Novo Testamento, a diversidade da pneumatologia do Novo Testamento. Então, a unidade e a diversidade. Muito bom. O capítulo 8 ele vai falar sobre o renascimento da profecia. Tá? Profecia aqui não como pregação da palavra, como entende os reformados, mas o dom de profecia. Tá? Tem um debate muito grande hoje se existe, se está em evidência, se não está em evidência, se alguém pode ser usado por Deus em profecia para trazer uma palavra, enfim. Aí vem aqui, ó, trajetória de Moisés a Jesus e seus seguidores. Moisés profetiza sobre o seu sucessor, que é o capítulo 18 de Deuteronômio, que falando sobre o profeta que seria maior do que ele, né? Que, claro, aponta para Cristo. Aí, ó, Moisés deseja sinceramente o ofício profético de todo Israel. Números capítulo 11, versículo 29. Aí você pode alegar, não, mas aqui é Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito agia de uma forma, havia profetas, tá? Mas ele vai partir para o Novo Testamento agora. Aqui, ó, o testemunho de Lucas, o testemunho de João, o testemunho de Paulo. Inclusive, o livro de Atos dá ênfase ao dom profético, né? Como aquele profeta Ágabo. Profeta não no sentido de ofício, que o ofício não tem mais, acabou. Mas no sentido de dom. Tá? Ágabo profetizou uma grande fome na Judéia e de fato se cumpriu. Ágabo profetizou que Paulo seria preso em Jerusalém e se cumpriu. Então, ele trabalha tanto no Antigo Testamento, né, a profecia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. E a última parte aqui ele faz uma reflexão sobre aquilo que ele acabou de falar. Né? Então, são 8 capítulos, né? 8 capítulos tratando sobre a hermenêutica pentecostal. Vou pegar o capítulo 8 para vocês darem uma analisada. Né? Vamos aqui para o capítulo 8. Eu sempre gosto de mostrar um capítulo, ler alguma coisa, né? Capítulo 8 está na página 271. Olha só como que são as páginas amareladas. E tem espaço para você escrever alguma coisa. Tá? A editora Carisma é demais. Tá? Ela é uma editora assim que os livros são bem caprichados, não deixa a desejar em nada. Aqui estamos no capítulo 8, né? O renascimento da profecia, trajetória de Moisés a Jesus e seus seguidores. É o capítulo 8. Aqui sempre tem as notinhas de rodapé que ele coloca, né? Trazendo informação de onde ele tirou, de onde ele extraiu a informação. Muito bom. Tá? Então ele vai tratar aqui, ó. Gostaria de começar. Desculpe aí. Gostaria de começar com uma observação. Muitos estudiosos bíblicos acadêmicos, junto com certos teólogos, explicam Jesus de forma principal e exclusiva a partir de seus títulos. Filho de Deus, Filho do Homem, Cristo, Curios, que é Senhor, né? Entretanto, esses destaques se mostram inadequados, até mesmo enganosos. Segundo o testemunho de Lucas, João e Paulo, Jesus ministra publicamente como um profeta escatológico ungido, um destaque que geralmente é ignorado nos estudos acadêmicos. Isso aqui é uma verdade, ninguém pode negar isso não. Portanto, minha tese é
minha tese é que o ministério profético de Jesus e o ministério profético posterior de seus seguidores equivale a um renascimento do ministério de profetas, que nasceu sob a liderança de Moisés e seus companheiros. Aí vem Moisés e o nascimento da profecia. Aí você tem que acompanhar o raciocínio dele, para não fazer julgamentos precipitados. A profecia nasceu e morreu junto com a história de Israel. Abraão é a primeira pessoa a ser identificada como profeta. Ele cita aqui Gênesis 27 e o Salmo 105, 15. E cronologicamente, Malaquias é o último dos profetas escritores. Entretanto, o movimento profético em Israel não começou com Abraão, nem terminou com Malaquias. Em vez disso, o movimento profético nasceu com o ofício profético de Moisés. Deuteronômio 18, de 15 a 19. Moisés profetizou, né, a um profeta maior do que ele. E esse ofício foi transmitido a seus companheiros, conforme Número, capítulo 11, versículos 24 a 29. Aí ele começa a falar aqui, ó, Moisés profetiza sobre o seu sucessor. Eu não vou ler porque é um pouco extenso. Né? Citando aqui Deuteronômio 18, do 14 ao 22. Depois ele vem aqui, ó. Moisés deseja sinceramente o ofício profético de todo Israel. Todo Israel em Números 11, 29, capítulo 11, versículo 29, onde ele vai trabalhar essa questão. E aqui o resumo. É bem objetivo. É uma coisa extensa, chata de você ler. Não, mas ele é bem objetivo. Aí está o resumo. Aí ele começa aqui a falar, ó, Jesus e o renascimento da profecia. O nascimento desses dois profetas notáveis, João e Jesus, proclamam o renascimento da profecia em Israel. Jesus acaba demonstrando seu profeta como Moisés e seus companheiros cumprem a profecia sobre a nação de profetas, que começa em Moisés, passa pelo profeta Joel e chega ao dia de Pentecoste. Logo depois da Páscoa, cada um dos maiores escritores do Novo Testamento, Lucas, João e Paulo, individualmente e de modo diferente, falam sobre esse renascimento da profecia em sua época. A exposição que se segue analisa esses testemunhos sobre a restauração da profecia na época do Novo Testamento, de acordo com o seu lugar no cano dos escritos do Novo Testamento. Aqui ele começa a falar o testemunho de Lucas. Lucas conta sobre a restauração da profecia em sua história de 2 volumes sobre a origem e expansão do Evangelho, o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos. Né? O primeiro volume é identificado tradicionalmente como Evangelho de Lucas. Fala primeiramente sobre Jesus, o profeta como Moisés. O segundo volume, identificado tradicionalmente como Atos dos Apóstolos, trata primariamente dos companheiros e sucessores que servem no ministério profético de todos os crentes. Em conjunto, esses 2 volumes, Lucas Atos, relatam o cumprimento inicial e ampliação inesperada das profecias de Moisés sobre um profeta sucessor que é o líder de uma nação de profetas cada vez maior. Aí dá para acompanhar um pensamento dele, né? Do Roger Stronda. Jesus, o profeta como Moisés, Lucas capítulo 1, de 1 a 24, né? Lucas tem essa perspectiva, segundo o Stronda. Depois da morte de Moisés, Josué sucedeu-o como líder de Israel. Entretanto, contrariando todas as expectativas, Josué não cumpriu a profecia de Moisés de que o seu sucessor seria um profeta como ele, a quem o Senhor falou face a face. Mesmo assim, depois de várias gerações, um Josué posterior, Jesus no grego, né? O nome Josué e Jesus é a mesma coisa, tradução, né? Se levanta para o seu profeta escatológico como Moisés. Aí vem a restauração da profecia, o nascimento de João e Jesus, que está em Lucas capítulo 1, versículo 5, e vai até o capítulo 2, versículo 52, aí ele vai trazer toda essa questão lá, explicando, né?
Aí depois ele começa aqui, ó. Lucas capítulo 3, versículo 1, capítulo 9, versículo 50, Jesus ministra por toda a Galileia. Seu ministério começou ali. Lucas divide o ministério profético de Jesus em duas fases. A primeira fase é o seu ministério na Galileia. E a segunda é o seu ministério itinerante do Monte da Transfiguração na Galileia até o Monte da Ascensão nos arredores de Jerusalém. Lucas agrupa ou emoldura o princípio da inclusio. Essas duas fases pela experiência da teofania de Jesus. Teo, Deus, fania, aparições. Tá? Portanto, Lucas inicia o ministério público de Jesus na Galileia, relatando a teofania, a aparição de Deus, de quando ele foi batizado por João, e concluiu o relato sobre o ministério de Jesus na Galileia, contando sua experiência de teofania no Monte da Transfiguração. O relato de Lucas da teofania no Monte da Transfiguração, por sua vez, também introduz o ministério itinerante, que não foi concluído até a teofania associada com sua ascensão. Aí vem, ó. Teofania. O Senhor comissiona Jesus. A segunda parte, o lado B, né? Jesus consolida seu ministério profético por toda a Galileia, que ele era um profeta, né? Sacerdote, rei, juiz, profeta, todos os ofícios estavam em Cristo. É isso que ele quer dizer. Aquele profeta que Moisés profetizou no capítulo 18 de Deuteronômio, aponta para o Messias, para Cristo, né? Continuando. Aqui, ó. Teofania. Jesus concluiu seu ministério na Galileia. O ministério itinerante de Jesus no Monte da Transfiguração ao Monte da Ascensão. Muito bom aqui, porque não dá para ler tudo, né? Cadê o tempo? Vamos lá. Deixa eu ler essa parte final aqui, ó. Jesus é o formador de profetas, do mesmo modo que o Senhor tinha levantado uma pequena comunidade de profetas para auxiliar Moisés, ele também levantaria uma comunidade maior de discípulos que cresceria de forma exponencial, que é a igreja, né? Para dar andamento ao ministério profético de Jesus. Com relação ao ministério profético que os discípulos exerceriam no futuro, Jesus lhes prometeu, aí vem, primeiro, conceder seu espírito para quem o pedissem, Lucas capítulo 11, versículo 13, que esse espírito inspiraria palavras de defesa quando eles passassem por perseguições, Lucas capítulo 12, versículo 12, capítulo 21, versículos 14 e 15, que o espírito os capacitaria em seu testemunho, Lucas 24, 49, né? Esperar, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e Atos 1:8, né? Que é o tema central de Atos. Mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. 4. Que eles seriam batizados no Espírito Santo, como o Pai tinha prometido anteriormente, por meio de João Batista. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Essas promessas começam a ser cumpridas no dia de Pentecostes, logo após a Páscoa, quando Jesus derramou seu espírito de profecia sobre a companhia de cerca de 120 discípulos. O que aconteceu no Pentecostes foi uma delegação do Espírito de Jesus a seus discípulos. Com essa delegação, os discípulos passaram a ser uma comunidade de profetas batizados, capacitados e cheios do Espírito Santo. Muito bom nessa perspectiva do Roger Stronder. Aí ele vai continuando aqui, eu vou parar o vídeo por aqui, já estamos 25 minutos. Que é a teofania. Jesus parte do Monte da Ascensão. Os seguidores de Jesus passam a ser uma nação de profetas. Jesus derramou, aqui já começa a tratar o livro de Atos, né? Jesus derramou o espírito de profecia, aqui está a referência de Atos. Atos. Aí ele vai continuando, né? O crescimento e a difusão da nação de profetas. A nação dos profetas se espalha por todo o império, cresce. Aí vem o testemunho de João, ele continua. Depois ele vai tratar sobre Paulo, né? O Espírito Santo em Paulo e por aí vai.
Então ele é bem sistemático, né? Dá para compreender, mesmo que você não concorde, não concordo com a ideia do Stronghold, que não sou pentecostal, tal. Beleza, mas você tem que entender que a perspectiva dele não é herética, tá? Ele vai tratar o texto bíblico, a teologia lucana, a teologia tanto do Evangelho de Lucas como no Evangelho de Atos, o Evangelho de Atos, como o livro de Atos, a teologia paulina, teologia pneumática de João e a teologia pneumática de Paulo. Então é um livraço. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, de mais uma super dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até as próximas dicas.